Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita em nós continuamente, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, né, a lição também semanal. Essa semana estamos estudando sobre a fé no exemplo de Jesus Cristo, né? Só lembrando que nós começamos o estudo do capítulo 12 de Hebreus, quando ele começa no versículo 1, Paulo dizendo que a gente precisa deixar todo o embaraço para trás, né? Porque estamos rodeados tanto por uma nuvem de testemunha, como também pelo pecado que nos rodeia, nos tentando, né, a cair dele. Depois ele falou que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que está proposto, né? Proposto através de Cristo, e devemos considerar que Jesus Cristo suportou tantas coisas, né, contra si mesmo, para que nós não nos desfalecêssemos em nosso ânimo. Aí, ontem, na segunda-feira, nós estudamos sobre a correção do Senhor, e todo aquele que o Senhor chama como filho, ele repreende para que o filho aprenda que o caminho que ele quer que a gente siga é um caminho estritamente segundo a sua vontade e estritamente contra a vontade do mundo, contra a vontade da carne, né? O bem-estar que a carne procura sempre, né? Então, o tempo todo a gente precisa estar sendo orientado, repreendido, né? E a gente tem que se acostumar com isso. O crente melindroso, né, orgulhoso, que não gosta de ser chamado a atenção e tal, ele não é filho de Deus, né? E ontem, na última pergunta, nós vimos que todo aquele que o Senhor chama para ser chamado filho dele, ele corrige e açoita, né? E aí nós temos que suportar a correção do Senhor, porque o Senhor quer nos tratar como filhos, né? Como filhos. Ele nos corrige para nos tratar como filhos depois. Ele não nos corrige, não nos chama para ser filho e depois fica maltratando a gente, não é assim não. Ele nos corrige antes para nos educar a sermos filhos dele. Um filho de um rei não pode andar de qualquer forma, não é? De um rei justo, bondoso, amoroso e poderoso não pode estar andando de qualquer jeito. Por isso que ele nos corrige. E hoje, na primeira pergunta de hoje, a pergunta número 5, nos traz aqui o seguinte questionamento: como é chamado aquele que não gosta da disciplina do pai? Hebreus 12:8 diz assim: Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Que linguagem é essa que está sendo empregada aqui, né? Sempre com o endereço dos hebreus? Olha, os hebreus, eles, no tempo de Cristo, no tempo ali do primeiro século, do apóstolo Paulo, nós conhecemos facilmente os hebreus quando a gente vê eles enfrentando ali Jesus Cristo, né? Então, eles não se aproximavam do pobre porque eram ricos, não queriam se contaminar com o pobre. Eles não ajudavam o que estava dentro lá porque eles viviam sempre muito bem. É como se eles ensinavam o povo assim: olha, aquele homem ali é cego porque o pai dele pecou.
Então, se nós, fariseus, saduceus de alta classe, não pecamos, então a gente vai ter sempre dinheiro na poupança, né? Colocando os dias atuais. Sempre muito dinheiro, muita saúde e tal, porque ser filho de Deus é viver abençoado e não passar por nenhum problema. Então eles tinham essa ideia, que o cego que tinha problema da cegueira é porque tinha pecado. Não era servo de Deus, era um amaldiçoado, era coisa assim. Isso era um mito que eles inventaram. Pois bem, então, nesta época, eles tinham esse tipo de crença. E hoje não é diferente. A maioria das igrejas evangélicas, né, que professam a fé cristã, a maioria delas inventaram uma doutrina chamada de doutrina da prosperidade, que só é realmente servo de verdade e abençoado por Deus aqueles que têm muito dinheiro, que não passam por problema. Essa é a doutrina da prosperidade, prosperidade material. Porque prosperidade espiritual e discernimento, essa é rara no meio deles, né? Raríssima, para ser mais preciso. E aí o texto diz aqui bem claro, né? Paulo está dizendo assim, se você é filho de Deus, você tem que estar na disciplina. Né? E Paulo aqui não está pregando a ideia de um Deus opressor, não, mas de um Deus educador. Porque um filho que é tirado do lamaçal de pecado, que está acostumado à sujeira, à imundícia, um filho que está acostumado a mentir o tempo todo, o pai tem que estar ali o tempo todo dizendo, meu filho, é para mentir não. Não pode não, o tempo todo até ele parar de mentir. É assim que é. Então tem que estar debaixo de disciplina. Nós fomos resgatados de um mundo de treva, de pecado. Todos nós, cheios de maus costumes da carne do pecado, tem que ser reeducado. Aqui Paulo chama de disciplinado, né? Agora, se a gente é filho e está sem disciplina, né? Da qual ele fala, da qual todos são feitos participantes. Não existe um filho de Deus sequer que não esteja debaixo da disciplina. Se você conhece algum crente dizendo assim, eu não tenho lei não, eu não vivo na época da lei não, estou na época da graça, eu não tenho lei, eu não tenho disciplina, porque já viu disciplina sem lei? Eu não sigo regra de ninguém, eu sigo o meu coração. Sou guiado pelo meu espírito, que eles chamam o espírito de Deus, não é o espírito deles. Sou guiado pelo meu espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Você não é filho, você é um bastardo. Se você está numa vida sem disciplina, Deus não está nem aí para você, porque você não é filho dele. O Senhor está empregando uma única forma a seu favor ou contra você, que é o Espírito dele, dia e noite na sua mente, tentando, lhe convidando, lhe chamando para a disciplina, para ser filho o tempo todo. Mas você só é tratado como filho de Deus quando você aceita andar debaixo da sua disciplina. É o que está dizendo aqui o livro de Hebreus. Para mim, o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente. Se não tem disciplina, é porque não é filho de Deus. Porque Deus não pode disciplinar aquele que não é filho dele. Ou um pai pode entrar na casa do seu vizinho e disciplinar o filho do outro. Não pode. Quem tem que disciplinar o filho do meu vizinho é o meu vizinho, não eu. Eu tenho que disciplinar os meus filhos. Não é óbvio? É muito óbvio isso. Então, se eu estou sem disciplina, eu não sou filho de Deus, sou um bastardo. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Você não é filho, é um bastardo. Você está dentro da igreja dele, dizendo que é filho de Deus, tudinho, mas ele, o pai, não lhe reconhece como filho. Reconhece como um bastardo. Olha que coisa terrível, né? Pois bem, amados irmãos, não devemos ter medo da disciplina, porque a disciplina aqui, ela não significa que nós temos um pai carrasco, que gosta de bater, de ver a gente sofrer, não. Mas um pai que quer o nosso bem, que quer mostrar o caminho certo, o caminho que a gente deve seguir, que corrige sempre com amor, com misericórdia, nos mostrando o melhor caminho. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A pergunta número 6 nos traz aqui o seguinte questionamento. Que palavra de ânimo é dada ao que é disciplinado pelo Senhor? Então, aquele que já não é mais bastardo, agora o Senhor o tem por filho, porque essa pessoa entende
que viver debaixo da lei de Deus, debaixo das suas orientações, debaixo de uma vida disciplinada, é uma necessidade real. Porque se até Jesus, que veio nos trazer a graça, que viveu na época da graça, né, cresceu no conhecimento e na graça, diz a Bíblia, né? Ele aprendeu por aquilo que sofreu e ele é o nosso exemplo. Por que a gente não vai aprender com as dificuldades da vida, com o sofrimento? Pior é ser um filho bastardo, que sofre a vida toda e não aprende. Mesmo sofrendo, não aprende. O filho de Deus não, ele tem discernimento. Ele passou por um sofrimento, ele aprende para não passar por tudo aquilo de novo. Sai daquilo com o ensinamento, com a capacidade, com a sabedoria, daquilo que ele aprendeu, para ajudar outras pessoas, para que eles não passem, para que eles não errem, não passem pela mesma experiência e não errem no mesmo erro que eles já cometeram no passado. Isso é sabedoria, né? Pois bem, então, a sexta pergunta, né? Que palavra de ânimo é dada ao que é disciplinado pelo Senhor? O verso anterior ele falou disciplina, nós lemos aqui, né? O verso anterior diz que se nós estamos debaixo da disciplina, então a gente é filho de Deus, porque todos os filhos de Deus são participantes da disciplina. Se a gente não é disciplinado, é porque a gente não é filho, ele é bastardo. Foi isso que a gente leu? Pois bem, agora em Hebreus 12 diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Que coisa, né? Então quer dizer que a disciplina do Senhor, ela é empregada somente quando o servo tem a coragem de enfrentar o trabalho, trabalhar para o Senhor. Como é que alguém trabalha para o Senhor? Fazendo bem, levando as boas novas, ajudando as pessoas, né? Isso é trabalhar para o Senhor, isso é aceitar a disciplina. Porque o filho de Deus não é aquele filho que os pais criam, que vai dormir de 2, 3 horas da madrugada jogando videogame, aí acorda, se levanta lá 10, 11 horas do dia seguinte, né? Quando se levanta, né, para comer alguma coisa, logo volta pro videogame, não vai estudar, não vai fazer nada, não arruma sua própria cama, não guarda sua própria roupa suja, não ajuda em nada. É um filho, como diz na linguagem popular, né? Um filho vagabundo, né? Como dizem, vagabundo é aquele que tem vários termos para falar vagabundo, né? Vagabundo no sentido de ser um bandido, né? Mas também vagabundo aquele que não faz nada, aquele que fica vagueando pela casa sem fazer nada, né? Aquele desocupado, é um termo mais apropriado, né? Então o filho de Deus, ele tem uma disciplina. O filho de Deus, ele é disciplinado, ele tem hora para orar, ele estabelece durante ele mesmo. Não que alguém esteja ali com a vara da correção. Ei, hora de orar, hora de louvar, hora de ler a Bíblia, hora de jejuar, hora de fazer isso. Não é assim que funciona. Cada um tem que prestar o seu sacrifício de forma voluntária, de livre iniciativa. É o que Deus quer. Porque esse homem não deve ser comandado pelo pastor, pelo pai, pela mãe, mas ele de livre iniciativa, ele tem que fazer isso, né? Por isso que a palavra de Deus ela é direcionada a cada ser individual. É uma palavra, uma mensagem dada ao indivíduo. Por isso que ele fala que é o indivíduo. Portanto, levantai, no singular, as vossas mãos cansadas. Levantar a mão para quê? Levantar a mão para trabalhar. As mãos existem para fazer alguma coisa. Porque somente aqueles que estão no trabalho do Senhor que estão passando pela correção da disciplina. Aqueles teóricos que não trabalham, né, ficam só na internet perturbando a vida do povo, né, só de teorias, mas não trabalham, não têm experiência nem o discernimento que vem pelo trabalho, né, jamais vão entender o que é filho. Porque, olha, o próprio Cristo falando de Deus falou assim, olha, falando aos fariseus cegos, né, que viviam da boa vida, quase não trabalhavam, viviam de teorias. Cristo falou assim, olha, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Claro, um filho vive na mesma disciplina do pai. O pai trabalha até hoje e eu também. Agora, se o meu pai trabalha o tempo todo e tem uma disciplina que ele nem cochila, nem fecha os olhos 24 horas cuidando de mim,
Por que eu não vou imitar o meu pai e vou agora passar a cuidar dos meus irmãos? Não vou viver uma vida de disciplina. Então, eu tenho que levantar as minhas mãos, que eu acho que estão cansadas. Mas eu já trabalhei muito. Eu preguei o evangelho, eu sou um pastor desde os 30 anos de idade, eu tenho 60, agora é hora de me aposentar. Agora você pastor, mano, eu vou me aposentar. Quem foi que disse isso? Né? Será que algum dia, com 90, com 100 anos, eu vou deixar de pregar o evangelho, eu vou deixar de viver o evangelho, eu vou deixar de ser filho? Não existe isso não, né? Existe isso dentro das instituições, como existia no judaísmo, dos fariseus cegos que não sabem, não têm a noção do que é ser filho e do que é ser pai. Não é mesmo? Então ele diz para aqueles que acham que está trabalhando demais, levante as mãos cansadas. Porque quanto mais cansada a sua mão está, significa dizer que os maiores trabalhos você vai fazer quando a sua mão estiver cansada. Se você nunca fez trabalho nenhum, a mão nunca se cansou, aí é que não vai entender nada mesmo, né? Mas os maiores ensinamentos se dão quando as mãos estão cansadas, né? Ele diz mais, e quando os vossos joelhos já estão vacilantes, as pernas estão tão cansadas de andar e já estão tremendo, o joelho já está batendo um no outro de tão cansado, as pernas estão tremendo, o joelho já não consegue mais levantar para dar um passo, para subir um monte, para ter um encontro com o Senhor, né? Que é uma tipologia, subir um monte para ter um encontro com o Senhor, é uma tipologia, né? Olha, meus irmãos, veja que coisa impressionante. Então, a palavra de ânimo que é dada a todo aquele que quer ser filho de Deus, que tem que entender que ele vai sair de uma vida indisciplinada para uma vida de disciplina, é que ele tem que se preparar, porque ele vai usar as mãos, vai trabalhar muito. E quando as mãos estiverem cansadas, ele não tem nada que descansar as mãos não, ele tem que continuar trabalhando. Levantar, não é baixar as mãos para descansar, é levantar as mãos para continuar trabalhando. E quando as pernas já não continuar mais a andar, porque já está trêmula, já está vacilante, tempo de tropeçar na própria perna e cair, aí sim, olha só, levantai o joelho e as mãos, ande, caminhe, trabalhe. Que disciplina, não é? Olha, que disciplina essa linguagem aqui. Parece uma coisa muito ruim o que Paulo está dizendo aqui, segundo a concepção que nós temos hoje do falso cristianismo, de que o trabalho é castigo e de que a pessoa que não trabalha, que vive de perna para cima e tem muito dinheiro é o abençoado, né? A maldição pelo trabalho, inventado na Idade Média pela igreja, né? A igreja da escuridão inventou isso, né? Para dizer que os senhores feudais que castigavam as pessoas eram os abençoados e os escravos que trabalhavam eram os amaldiçoados. Isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia fala que os filhos de verdade são aqueles que trabalham, né? Trabalham em prol do outro. Cristo deixou bem claro, quer ser o maior, quer ser o melhor filho para Deus, seja aquele que sirva.